Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e hoje nós vamos orbitar ao redor da Terra para desvendar o funcionamento dos satélites. Eles podem ter uma variedade de funções e missões, mas a nossa aqui é te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Se você já estiver pronto, vamos juntos! Os satélites podem ser utilizados com diversas finalidades. Além de facilitarem a comunicação ao fazer a distribuição do sinal de TV, internet e telefone, são fundamentais na previsão do tempo e na observação da Terra. Um satélite é todo objeto que gira em torno de um corpo no espaço pela ação da gravidade. Planetas e estrelas podem possuir vários satélites, chamados naturais. A Lua, por exemplo, é um satélite que gira em torno da Terra, sem a necessidade da ação humana. Já os satélites artificiais são dispositivos complexos, construídos para funcionar no espaço ao redor da Terra. Para chegar até a órbita, o satélite é lançado por meio de um foguete. Algo importante a ser considerado é o local de lançamento. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais fácil e menos custoso é o lançamento. Um satélite orbita o planeta quando a sua velocidade é equilibrada pela força da gravidade da Terra. Sem esse equilíbrio, o satélite voaria em linha reta para o espaço ou cairia de volta à Terra. Eles podem ser geoestacionários, ou seja, se movem na mesma direção e na mesma velocidade que o planeta está girando, dando a impressão de estarem parados. Ou são polares, quando ficam viajando entre os polos norte e polo sul da Terra. Existem satélites de várias formas, tamanhos e utilidades. Os satélites meteorológicos servem para prever o tempo, ou ver o que está acontecendo no momento exato em qualquer ponto da Terra. Podem servir também para a comunicação, fazendo a distribuição dos sinais de telefonia, internet e TV em várias órbitas. Entre outros tipos de satélites estão os de uso científico, os satélites de navegação como o GPS e os militares. Após terem cumprido sua missão, os satélites podem ser programados para voltarem à Terra e destruídos ao entrarem na órbita terrestre. Porém, alguns ficam vagando eternamente pelo espaço na órbita chamada cemitério e criam o lixo espacial, um desafio que ainda precisa ser resolvido pela tecnologia. Importantes aliados na preservação do meio ambiente, os satélites possibilitam monitorar o clima, a poluição, a cobertura vegetal do planeta e ainda tornar a agricultura mais eficiente. O Sistema Brasileiro de Monitoramento Ambiental via satélite é um dos pioneiros do mundo e referência para outros países. Somos destaque na parte operacional do uso de satélites, na análise dos dados e também na formação profissional. Pode-se dizer que o INPE é o pioneiro no monitoramento por satélite no Brasil, pois desde 1988 ele já monitora a Amazônia Legal por meio do programa PRODES. Esse programa ele gera taxas anuais do desmatamento nessa região. O nosso sistema de monitoramento ele é muito avançado, ele não só é o mais antigo, né, o que tem a maior série histórica já sobre uma floresta tropical dessa extensão, como também ele é tido como referência. O Brasil recebe integrantes de outros países, de outros que têm florestas tropicais, para fazer capacitação, para que eles recebam capacitação e utilizem as ferramentas que o INPE desenvolve para fazer esse monitoramento. Uma das ferramentas desenvolvidas pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entidade vinculada ao MCTIC, é a plataforma Terra Brasilis. Através dela,
é possível ter acesso aos dados geográficos gerados pelos projetos de monitoramento ambiental do Instituto. Outro projeto inovador do INPE, este em parceria com a Embrapa Informática Agropecuária, é o Terra Class, que tem o objetivo de mapear o desflorestamento da Amazônia Legal. Através do Terra Class é possível saber aquela porção que foi desflorestada, como está sendo usada agora. Ela está sendo usada como pastagem, como agricultura, como área de silvicultura, ou ela foi abandonada e entrou em processo de regeneração. Ou seja, é possível entender o que acontece com a área desflorestada. O uso dos satélites também é muito importante na agricultura e na pecuária, auxiliando, por exemplo, nas previsões do tempo e nos estudos de mudanças climáticas. Os satélites meteorológicos eles são muito importantes para estudos das mudanças climáticas, evento que afeta diretamente a agricultura e pecuária. Já os satélites de alta resolução, eles são bastante utilizados na agricultura de precisão. Você pode, por exemplo, automatizar processos de irrigação. Existem sensores, satélites que trabalham com essa capacidade de identificar a umidade do solo. Então você pode usar essa informação para saber se está ou não no ponto de irrigar, se existe uma demanda já. Você pode prever qual é o desempenho daquela cultura a partir desses dados de sensoriamento remoto. Além de mapear o desmatamento nos diversos biomas brasileiros e ajudar a agricultura, os satélites permitem o monitoramento da qualidade do ar, da emissão dos gases do efeito estufa e da temperatura. Os dados coletados dos satélites também são utilizados pelo CPTEC, Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, que faz parte do INPE e é um dos centros mais avançados da América Latina. O INPE mantém, com tecnologia nacional, um conjunto muito importante de monitoramentos feitos a partir de dados orbitais, a partir de imagens de sensoramento remoto, são as imagens de satélite. Isso porque o país, com a dimensão continental como a do Brasil, ele precisa manter o monitoramento constante de todas essas condições. E por isso é importante a soberania, é importante o desenvolvimento tecnológico que o INPE, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, através do INPE, oferece para a sociedade brasileira. O Brasil investe em tecnologia espacial para o desenvolvimento de satélites há décadas. O foco das iniciativas é garantir participação da indústria nacional na produção de satélites científicos, educacionais e de monitoramento. O Programa Espacial Brasileiro desenvolve satélites 100% nacionais em parceria com outros países como a China. Os satélites brasileiros podem ser divididos em 3 grupos, os de monitoramento, os científicos e os educacionais. O primeiro satélite inteiramente brasileiro foi lançado em 1993. O satélite de coleta de dados 1 foi planejado, construído e qualificado no Brasil. Atualmente, o país já conta com outras versões do SCD. Esses satélites fornecem dados para o monitoramento de reservatórios de água, rios, oceanos e para pesquisas. A ANA, Agência Nacional de Águas, é um dos principais órgãos que usa essas informações. Esse tipo de satélite representa um marco no desenvolvimento do país na área. Criado para durar 1 ano, o SCD-1 permanece há 27 anos em órbita, coletando dados. O avanço do conhecimento brasileiro na área permitiu o desenvolvimento dos satélites da família Cybers, em parceria com a China. Além do objetivo de oferecer produtos para sensoriamento remoto, o programa Cybers também contribuiu para o fortalecimento do Parque Industrial Espacial Brasileiro. Outro satélite totalmente nacional é o Amazônia 1. Ele é o primeiro de observação da Terra completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. O objetivo é produzir imagens de sensoriamento remoto para monitorar o desmatamento, principalmente na região amazônica. Além disso, vai identificar as áreas de agricultura em todo o país. Com o lançamento e operação com sucesso desse satélite, a gente
vai conseguir dominar o ciclo completo de desenvolvimento de satélites complexos, né? Vai desde o projeto, fabricação, testes, lançamento, posicionamento em órbita, operação e decomissionamento. O Programa Espacial Brasileiro conta ainda com os satélites científicos como o SACI. O objetivo é oferecer dados para a pesquisa espacial. Já os nano e microsatélites são usados na formação e na demonstração de tecnologias. Podem ser desenvolvidos em parceria com instituições de ensino, com o objetivo de fomentar a pesquisa na área da engenharia espacial ou demonstrar algum tipo de tecnologia. Que tal uma pausa rápida agora? A gente vai para o intervalo e já volta. Fica por aqui, tá? A entidade que se dedica a pesquisas nas áreas espaciais e do ambiente terrestre no país é o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Um dos objetivos do órgão é consolidar sua atuação no desenvolvimento de satélites e tecnologias espaciais. Quem fala mais sobre o assunto é o diretor do INPE, Darkton Damião, em entrevista concedida à repórter Karina Cardoso. Darkton, primeiramente, obrigada por esse papo aqui no Ciência é Tudo. Bom, no programa de hoje a gente está falando sobre satélites e quando a gente fala em satélites, a gente pensa imediatamente no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que está vinculado ao MCTIC, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Então, para a gente começar, fala um pouco da atuação do INPE nesse sentido. Karina, obrigado por me receber. É sempre um privilégio falar do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE não é referência naquilo que ele faz por acaso, né? O INPE já tem quase 6 décadas de existência, ele nasceu em 1961, bem no início da corrida espacial. E de lá para cá, nós nos capacitamos em diversas áreas de ciências, tecnologias e aplicações espaciais, e sempre de olho na missão. A missão do INPE é fazer pesquisa e desenvolvimento nas áreas espacial e do ambiente terrestre, desenvolvendo produtos e serviços sempre em benefício da sociedade brasileira. Isso é muito importante que se marque, né? Então, nesse período, nessa evolução, nesse tempo que a gente seguiu de 1961 para cá, fomos aprendendo novas técnicas, fomos desenvolvendo novos modelos, e sempre com um pessoal muito bem capacitado e com uma infraestrutura de pesquisa de aplicações à altura dessas equipes que nós temos. Bom, e seguindo com o assunto satélites, eu queria falar do Amazônia 1, né, que é esse primeiro satélite de observação da Terra pensado, projetado, criado, todo aqui no Brasil. Fala um pouquinho, né, desse trabalho que tem sido tão comentado. O Amazônia 1 teve um longo percurso para chegar até ele, né? O INPE nasceu em 1961 fazendo uso do espaço e no meio desse caminho, há cerca de 30 anos, nós começamos a desenvolver satélites. Então, o primeiro satélite, o SCD-1 e o SCD-2 que sucedeu, eles marcam o início do INPE com uma capacitação. O INPE precisava aprender a fazer satélite. Então, ele é o marco do início da nossa viabilidade em termos de construção de satélites. No começo, no primeiro Cibers, nós já em dezembro último lançamos o 6º. O primeiro era uma relação de 30% Brasil com 70% China, e isso foi caminhando até uma relação de 50-50. E aí, se nós tivemos lá no primeiro SCD-1 apenas 10% de participação da indústria brasileira num satélite de 115 quilos, então faz as contas, nós temos 11 quilos de indústria brasileira no espaço no primeiro SCD-1. Computando toda a participação Brasil-China, a indústria brasileira no satélite 4, no Cibers 4, por exemplo, é de 32%, não de um satélite de 115 quilos, mas de um satélite de quase 2 toneladas. Então, o avanço da indústria brasileira, essa capacidade que o INPE tem, natural, de projetar isso o termo que eu gosto de usar é uma base industrial de espaço,
né? A gente precisa desenvolver o espaço, porque o espaço é uma tecnologia altamente sofisticada que tem uma série de aplicações no cotidiano a partir dali, e essa complexidade tecnológica é boa para o país, vem com esse desenvolvimento. E o Amazônia, que é o motivo dessa pergunta, ele é exatamente a combinação desse sucesso, porque agora o Amazônia ele é completamente projetado e desenvolvido no INPE, e naturalmente nós vamos contar com a indústria nacional para fazer isso. Certo. Darkton, de que forma o Amazônia 1 ele pode dar continuidade, ele pode aperfeiçoar as ações que já são realizadas pelo INPE? Além dessa capacitação tecnológica, ele complementa as nossas missões operacionais de satélites. Então ele vem se completar a família Cibers, além dos satélites estrangeiros que nós controlamos e recebemos as imagens aqui. Então, só para você ter uma ideia, o Amazônia ele tem um sistema sensor com 4 canais, 3 no visível e no infravermelho próximo, e por causa da configuração dele, ele tem uma faixa de varredura de 850 km de largura com 60 metros de resolução. Traduzindo isso para o português, quer dizer que ele pode revisitar o planeta inteiro a cada 5 dias, ou seja, o planeta está sempre imaginado pelo Amazônia 1 a cada 5 dias. Está sendo não, será, né? Porque ele ainda vai ser lançado. E isso faz com que nós completemos a suíte de satélites que nós temos para aumentar a repetição de imaginamento de áreas de interesse como ambiente costeiro. Lembra que o Brasil ele vai do Equador até a zona temperada, nós temos o maior litoral de Oceano Atlântico do mundo, então nós temos grandes interesses em monitorar o ambiente costeiro, além, obviamente, dos 6 biomas, o principal deles o bioma amazônico. Então ele vai completar os outros satélites no monitoramento e desmatamento de queimadas. E Darkton, ainda sobre o satélite Amazônia 1, estava previsto o lançamento agora, né, para setembro, mas por conta da Covid, tudo mudou. O que a gente pode falar de perspectivas futuras para esse lançamento? Bom, Karina, essa é a má notícia, né? O Covid colocou o Amazônia 1 numa prateleira que a gente ainda não sabe de quando ele vai descer, mas a parte boa é que todos os testes que foram feitos até então, até o advento da Covid-19, ele estava tirando nota 10 em todos os testes, então ele está pronto para ser integrado e levado para a Índia, de onde vai ser lançado, né? Isso aí, a nossa expectativa é a melhor possível para que ele comece a render os frutos, né? o sucesso de pesquisa da qual ele faz parte. Uma coisa importante no Amazônia 1, ele é um satélite com 2 módulos, né? Um módulo de serviço, que toca a vida do satélite propriamente dita, tem computador, energia e tudo mais, e um módulo da carga útil, que tem aquela câmera que eu comentei, que faz o imaginamento do país, né? Do globo, uma vez a cada 5 dias. Naquele módulo de serviço, ele chama-se PMM, Plataforma Multimissão. Foi totalmente desenvolvido no INPE nos últimos 10 anos, e uma das coisas que a gente quer fazer a partir de agora, né? Uma vez lançado a Amazônia, nós podemos fazer o licenciamento dessa tecnologia para a indústria brasileira, para que ela possa repassar esse conhecimento para outros parceiros nacionais e internacionais para aplicação em outros satélites, por exemplo. Isso é muito positivo para o país. Bom, e para a gente fechar esse papo, o INPE, ele também, né, ele é referência em pesquisa, ele é referência em iniciação científica, e ele também tem um trabalho voltado aí para pós-graduação. Queria que você falasse um pouco disso. Pouca gente sabe que o INPE é praticamente uma escola, né? Nós temos 7 programas de pós-graduação. O primeiro deles foi iniciado em 1968, ou seja, logo no começo da existência do INPE já se fazia pós-graduação. Por quê? Porque boa parte das coisas que a gente estuda, das coisas que a gente desenvolve, das coisas que a gente trabalha, não tem outra formação similar no Brasil. Então o INPE teve que criar a própria escola. E nessa escola, nós temos cursos de mestrado e de doutorado estrito sensu, ambos estrito sensu, naturalmente o doutorado é sempre estrito sensu, mas o mestrado também no nosso caso. Esses programas eles vão de áreas muito diversas, vão de, por exemplo, geofísica, matemática, computação aplicada, meteorologia, sensoramento remoto. Por exemplo, eu mesmo fiz o meu mestrado em sensoramento remoto no início dos anos 90, e um detalhe importante,
A maior parte dos pesquisadores, dos tecnologistas que trabalham no INPE são formados dentro do INPE. Daí a importância da gente ter esse programa de pós-graduação. E essa coordenação que eu mencionei, ela não cuida simplesmente, ou somente, né? Não tem nada de simples na pós-graduação, mas ela não cuida somente da pós-graduação, mas ela cuida também de iniciação científica e outros tipos de bolsas, né? E de extensão, curso de extensão, seja para capacitação interna ou seja para capacitação de instituições parceiras, né, que precisam de algum curso de curto prazo em alguma área que nós temos o domínio do conhecimento e nós fazemos curso de capacitação para quem precisar. Tá certo. Darkton, obrigada pela sua participação aqui no Ciência Tudo. Karina, quem agradece sou eu, em nome de todos os integrantes do INPE. Eu costumo dizer que ninguém ama o desconhecido, então é muito importante a gente tornar conhecido o trabalho que nós fazemos e é uma forma de devolver à sociedade tanto tempo em investimento, em capacitação, em recursos, e a ideia é que a gente mostre para todos o que o INPE é capaz de fazer em favor da nossa sociedade brasileira. Eu agradeço. A tecnologia do GPS, Sistema de Posicionamento Global, depende de uma rede de satélites interligados. As informações geradas pelos satélites da rede, distribuídos ao redor da Terra, conseguem determinar a posição de um objeto em qualquer lugar do planeta. É o que você confere agora no quadro Ciência é Universo. Desde o lançamento do Sputnik em 1957 pela antiga União Soviética, milhares de satélites já foram lançados à órbita do planeta Terra. De lá para cá, os lançamentos tiveram diversas missões, das astronômicas às militares. Mas uma delas, em especial, conseguiu responder a uma antiga questão da humanidade. Onde estamos localizados no globo terrestre? O GPS, Sistema de Posicionamento Global, possibilitou mapear e localizar qualquer área do planeta Terra em latitude, longitude e altitude. Funciona assim: dezenas de satélites giram a velocidades muito rápidas por todo o globo. Cada um deles dá 2 voltas ao redor da Terra a cada 24 horas, em planos orbitais diferentes que cobrem toda a superfície. Os satélites enviam sinais de rádio que são captados por aqui em diferentes canais, mostrando assim a localização desejada. Tudo começou com uma questão estratégica pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para o posicionamento e navegação, e que após algumas décadas foi compartilhado para ajudar no nosso dia a dia. Hoje, os sistemas de localização são usados na navegação, em carros, celulares, aplicativos, na ciência e na indústria. É a tecnologia espacial bem aqui perto e a serviço de todos. Uma tecnologia que foi se adaptando para atender cada vez com mais precisão. É o caso do DGPS, GPS diferencial, que é usado em diversos tipos de pesquisas. O GPS relativo, que a gente chama de DGPS, que é esse GPS de alta precisão que você usa 2 receptores. Então você coloca um receptor na base, que é um ponto conhecido, de latitude, longitude e altitude conhecida, e o outro ponto você coloca no lugar que você quer determinar as coordenadas. Esse sistema ele é altamente preciso, tem precisão de ordem de milímetros, de 1 milímetro, né? Ele é milimétrico. E ele é muito usado em engenharia, em topografia, para fazer levantamentos topográficos. Ele também é muito usado na pesquisa científica, pelo fato do GPS ter um sinal de tempo de alta precisão. E aqui, hoje, no nosso cotidiano, em meio a uma pandemia, os sistemas de localização têm sido utilizados no combate ao coronavírus. A ESA, Agência Espacial Europeia, anunciou nos últimos tempos alguns aplicativos que têm ajudado a mapear aglomerações e até a rastrear casos de contaminações. O Crowdless, por exemplo, utiliza dados de satélites e tecnologias de inteligência artificial para mapear o distanciamento social. Pelo aplicativo que rastreia a mobilidade dos celulares, é possível saber se alguma região para a qual deseja sair registra aglomerações.
Outro app que deve ser lançado em breve está de olho nos ciclistas. Com o uso dos satélites de observação da Terra e dados sobre a infraestrutura das ciclovias, vai mostrar a melhor rota para quem quer fugir das multidões, de bike. Em outra iniciativa, um laboratório móvel chamado de BeLife foi levado para a Itália para diagnosticar casos da Covid-19 entre profissionais da saúde. Ele utiliza tecnologias espaciais para mapear os resultados positivos. O laboratório móvel conta com uma comunicação em tempo real e com um sistema de geolocalização via satélite que permite um mapeamento epidemiológico. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo uma ótima semana para você. Tchauzinho!